Olá, amigos. Bem-vindos para mais uma palestra no Centro Espírita Amor e Caridade. Hoje estamos recebendo o Rodrigo Daniel, que nos apresentará o tema Olhai as Aves do Céu. Para o início desse encontro, convido todos a elevar o pensamento em prece. Pai de amor e bondade, nos reunimos uma vez mais nessa casa com o propósito do estudo do Evangelho de Jesus, com os esclarecimentos que nos oferece a doutrina espírita. Pedimos inicialmente a sua permissão para que esse encontro aconteça e que também nos ofereça a presença sempre generosa, carinhosa dos amigos instrutores espirituais. Que Jesus, nosso Mestre, abençoe a todos nós nesse momento e que assim seja. Olá, amigos do Centro Espírita Amor e Caridade. É sempre uma alegria poder estarmos mais uma vez reunidos para conversar sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. O tema que eu trouxe para a gente conversar é Olhai as Aves dos Céus, que encontramos no capítulo 25 da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, Buscai e Acharei. Antes de entrar no tema propriamente dito, eu gostaria de contextualizar o capítulo. Vem dizer para nós, buscai e achareis. E esse capítulo, ou essa afirmativa, nos convida a algumas reflexões. O que é que eu busco? O que é que eu espero encontrar? Será que eu tenho medo de encontrar aquilo que eu busco? Será que os resultados ou os meus encontros comigo mesmo vêm de encontro com o que eu vinha buscando? Será que o que eu busco me traz paz, tranquilidade, harmonia? Ou o resultado da minha busca me enche de angústia, me enche de tristeza, me enche de sentimentos que me atravancam, que dificultam o meu caminhar? Reflexões essas que eu proponho que sejam diárias, constantes e infinitas. Direcionar a nossa bússola para Jesus, para Deus, deve ser o nosso compromisso. Olhar para esse guia e modelo da humanidade deve ser para nós sentido de buscar todo dia. Porque se direcionarmos a nossa atenção, as nossas orações, os nossos desejos em busca de paz, de harmonia, a encontraremos. Sabemos ainda que somos espíritos imperfeitos, espíritos ainda endurecidos, que no seu caminhar, no seu dia a dia, tendem a desviar desse propósito. Então, eu convido a essa reflexão. O que é que eu busco e o que é que eu espero encontrar na minha busca? As respostas honestas que eu darei para mim mesmo, que eu darei a Deus, vão direcionar o processo encarnatório e as dores ou as benéficias que eu receberei. Muito bem, amigos. Vamos entrar no tema do Olhai as Aves dos Céus. Encontraremos essas passagens também no Evangelho de Mateus, basicamente no teu capítulo 6º, que é o Sermão da Montanha, né? Onde Jesus começa a fazer algumas analogias, nos convida a refletir algumas coisas, nos convida a olhar as aves dos céus, no sentido de que, olhem para elas, elas não semeiam, nem plantam, e o Pai Celeste as alimenta, né? Quando a gente olha para essa simbologia e começa a buscar reflexões no nosso dia a dia, vamos encontrar alguns pontos a serem abordados. Se eu levar ao pé da letra, eu vou imaginar que eu não preciso fazer nada, né? E que Deus vai prover tudo. Quando, na verdade, a proposta é exatamente o contrário. Quando Deus pede que nós, melhor dizendo, Jesus pede que nós olhemos as aves dos céus, que não semeiam, nem plantam, e que o Pai Celeste as alimenta, Ele nos convida a entender algumas coisas. Por que que nós temos muita aflição com o dia de amanhã? Por que que o futuro nos apavora?
Por que que a continuidade da vida me assusta? Quando eu começo a pensar em tudo isso e olho a simbologia que Jesus fez às aves dos céus, de fato, quando a gente vê elas voando, né? Você não vê nenhuma preocupada se ela vai ter onde morar, o que ela vai ter que fazer amanhã, porque elas estão cumprindo com seus objetivos. As aves dos céus não se angustiam porque elas cumprem o propósito que foram criadas para Deus. O que fazem as aves, gente? Elas embelezam o ambiente, elas semeiam, elas levam plantas aqui e acolá. Em suma, as aves dos céus, elas cumprem com o objetivo para que foram criadas por Deus. E quando eu olho para mim, quanto a ser humano, inteligente, racional, eu cumpro a vontade de Deus? E quando eu paro para pensar na resposta que eu vou dar, eu descubro o porquê que eu ainda me angustio. Por que que as aves dos céus não se angustiam? Porque elas fazem a vontade do Pai e sabem que o Pai as ampara e as protege e vai dar sempre o melhor para elas. Muito bem. Eu faço a vontade de Deus. Para que eu fui criado? Muitos dirão várias respostas, mas nós fomos criados, em síntese, para amar uns aos outros. E aí eu começo a me perguntar, será que na minha essência, no meu dia a dia, eu amo acima de todas as coisas? Será que eu respeito a vontade de Deus? Será que eu tolero e convivo, tolero no sentido de ter compaixão com aquele que vive comigo? Será que eu amo incondicionalmente o amor que Jesus veio nos ensinar? Quando eu chego à conclusão dessas respostas, vou entender que não. Eu ainda não amo incondicionalmente. Eu ainda não sei tolerar as diferenças. Eu ainda não sei compreender o outro. E aí eu percebo que eu estou afastado da lei de Deus. E eles vão nos orientar que afastado da lei divina, só nos sobra angústia, tristeza e infelicidade. Então, quando eu não cumpro com a lei de Deus, eu sinto angústia. Eu sinto uma tristeza que quer me tomar. Eu sinto como se eu estivesse abandonado, mas não que Deus me abandonou. Eu o abandonei através do afastamento voluntário que eu fiz. Quando eu percebo tudo isso, eu começo a me angustiar com o dia de amanhã. A perspectiva do desencarne, mesmo para nós espíritas, é assustadora, porque eu tenho medo de encontrar, não com um tribunal que vai me acusar e me condenar, eu tenho medo de encontrar com a minha consciência, de saber as oportunidades que eu tive, as oportunidades que eu pude fazer diferente, e por uma fraqueza, se eu posso dizer assim, moral, eu não cumpri com o meu objetivo. Eu não cumpri com o meu compromisso de ser hoje melhor do que ontem. Visto isso, então o futuro começa a me angustiar. Eu começo a olhar para as questões materiais, achando que elas vão suplementar aquilo que falta dentro de mim. Então, às vezes, com medo de olhar para mim mesmo, eu me entrego ao trabalho, e aqui não tem nenhum problema trabalhar, óbvio, eu estou dizendo, ao excesso. Eu começo a querer conquistar mais e mais coisas para querer suprimir em mim aquilo que eu não fiz, aquilo que eu não deveria, aquilo que eu, quanto a espírito imortal, deveria ter feito, que é amar. E a gente entra numa rota de colisão que nos traz até aqui, no mundo de provas e expiações, aonde eu ainda não consigo me libertar de todas essas amarras que eu criei para mim mesmo. Percebam a pedagogia divina agindo. Ele está dizendo, olha para a simplicidade das aves. Elas cumprem com a vontade do Pai, porque é o melhor para elas. E aí, voltando para a nossa vida, se eu só encontro infelicidade afastado da lei de Deus, por que eu não faço esse caminho de retorno?
Por que que eu não pego o retorno na rodovia da vida e volto a encontrar comigo mesmo? Gente, na essência, nós somos amor. Na essência, fomos criados pelo amor. E eu fico me pegando, ou me perguntando, por que que é que, quanto à humanidade, insistimos em nos afastar desse local, que não é o local físico, claro, mas um local onde me traz harmonia, tranquilidade, calma. E para que a gente não fique somente na teoria, vamos olhar na nossa vida de relação, gente. Quando nós discutimos com alguém, quando nós brigamos, eu sei que espírita não faz isso. Espírita no máximo diverge. Mas quando a gente diverge com alguém, nós nos sentimos bem, fluidicamente falando? Não. Energeticamente sentimos confortáveis? Também não. Então percebam que quando eu infrinjo a lei de Deus, que é a lei do amor, automaticamente eu sinto as angústias desse momento. Em contrapartida, quando eu consigo ser caridoso com alguém, quando eu consigo emprestar os meus ouvidos, quando eu consigo dar um abraço em aquele que está doente da alma, é claro que abraço em época de pandemia não está permitido, mas um abraço fluídico, energético, como ensinou o meu grande amigo Maurício Moura, é possível de ser feito. Eu, nesse exato instante, eu sinto os benefícios do amor, porque me acalma, me tranquiliza, me deixa mais suave, me deixa mais confortável. E sabe, amigos, eu estou falando assim, muito pessoalmente, porque eu fico me questionando, Rodrigo, por que você não é sempre assim? Já foi, você sente que é bom amar, você sente que é bom ser simples, e é na simplicidade das coisas que mora a felicidade. Olhai as aves dos céus, vai dizer para mim, olha como elas são felizes. Pela minha ótica, elas não têm muita utilidade, mas pela ótica de Deus, elas semeiam a vida, elas semeiam o amor. E o que nós temos semeados? Olhemos para a parábola do semeador de forma muito sucinta, que não é o objetivo, mas ele diz que o semeador saiu a semear. E o semeador não estava preocupado qual terreno cairia. A preocupação do terreno, sim, era de ser fértil, mas do semeador a semear. Por que que eu não levo a palavra de Deus a todos? Você está pedindo, Rodrigo, para que eu fique fazendo palestra em todo lugar? Não. Eu estou pedindo para que você, como eu, viva o Evangelho. Porque viver o Evangelho, e a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, é aplicar, na verdade, os ensinos de Jesus na minha vida, na sua vida, na vida de todos aqueles que estão. Olhemos, para a questão 886 da obra O Livro dos Espíritos, onde nos apresentam a caridade como entendia Jesus, benevolência, indulgência, perdão das ofensas, e vamos olhar para Jesus e vamos encontrar nele a bondade, mesmo perante as dificuldades mais extremas. Quando ele já crucificado, olha para nós e diz, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Bondade para com todos. Eu consigo estender essa bondade para longe daqueles que eu gosto? Eu consigo ser bondoso com aquele que me agride verbalmente? Eu consigo ser bondoso com aquele que me ofende? E olha Jesus, no ato de morte, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que diz. Guia e modelo da humanidade, indulgente para as imperfeições alheias. Vamos encontrar ele com a mulher adúltera dizendo, cadê teus acusadores? Nenhum te condenou, nem eu te condeno. Vá e não peques mais, para que algo pior não lhe aconteça. Indulgência, gente. Jesus era indulgente com os nossos erros. Ele sabia, chamava, mostrava e de forma individual corrigia. E perdoar, então, foi o que mais Jesus nos ensinou. E mesmo nos momentos de dores e de aflição, a gente olha para a história de Jesus e ele estava em paz. Essa é a proposta. Olhai as aves dos céus
é para que a gente esteja em paz conosco mesmo. É para que a gente sinta que mesmo mediante as maiores dificuldades que você, que eu, possa estar passando, há um Deus onipresente, onipotente, que a tudo vê e que a tudo coordena. Jesus vem nos orientar que a cada um de nós, segundo as nossas obras, nós não podemos ignorar essa afirmativa tão profunda de Jesus, deixando claro que a gente só está recolhendo aquilo que de fato semeou. Que nós só estamos recolhendo aquilo que um dia entregamos para o universo. E nós continuamos a não entender essa mensagem tão poética que Jesus nos traz do olhai as aves dos céus. Aqueles que servem ao Criador, aqueles que em momento algum duvidam da sua utilidade e do seu compromisso para a construção do mundo melhor. Eu digo compromisso porque esse compromisso de um mundo melhor é meu, é seu. Eu costumo sempre dizer nas minhas reflexões que o mundo de regeneração que bate às portas do planeta, sem aqui querer colocar data, porque não é o objetivo, mas que bate à porta do planeta Terra. E eu tenho uma pergunta para te fazer, amigo que me assiste. Aonde começa o mundo de regeneração? Eu vou melhorar ou aprofundar a pergunta. Para quem está aberto as portas do mundo regenerador ou do mundo regenerado? Para um coração regenerado. Só tem mundo de regeneração para quem está disposto a se regenerar. Só tem mundo de regeneração para aquele que está disposto a combater em si as suas mazelas. Só tem mundo de regeneração para aquele que está apto, através do amor, a acessar essa nova realidade espiritual / moral. Então, não tem segredo, a cada um segundo as suas obras nos orientam Jesus. E de que obra, nós estamos falando? Seguindo um pouco mais nessa narrativa, nós vamos encontrar Jesus falando um pouco mais sobre os lírios do campo, que também é uma forma tão poética e tão bela da reflexão. Ele vai dizer, e aqui eu vou precisar ler, para que eu não perca nenhuma palavra dessa poesia que Jesus nos escreve. E por também vos inquietais com a roupa. Olhai como cresce os lírios do campo. Não trabalham, nem fiam. E, no entanto, eu vos declaro que Salomão, mesmo em toda a sua glória, nunca se vestiu como um deles. Aqui a gente precisa parar um pouquinho. Salomão é o rei Salomão, que tinha todos, à época, os poderes, enfim, tinha tudo que a riqueza podia comprar. Portanto, se Deus se preocupa em vestir de tal forma uma erva do campo que existe hoje e que amanhã será lançada ao fogo, quanto maior será a sua preocupação em vestir-vos. E essa última frase, ó homens de pouca fé, que é repetida várias vezes no seu evangelho. Quando nós vamos olhar para os lírios do campo, e a gente vai ampliar um pouquinho mais o sentido, o que fazem as flores? As flores embelezam o ambiente, não é isso? As flores trazem um charme, uma harmonia toda gostosa para o ambiente onde a gente vive. Mas as flores fazem mais que isso. Peguemos, por exemplo, a pétala de algumas flores e amassemos ela, a machucamos ou a machuquemos. O que elas exalam, gente? Amor. Elas exalam o cheiro agradável. Elas exalam perfume. As flores, mesmo machucadas, feridas por nós, perfumam o ambiente aonde elas foram convidadas a viver. Olho para tudo isso, e para onde nós fomos convidados a viver, gente? No nosso círculo mais próximo, na nossa família, na nossa casa, com as pessoas que não encontramos por acaso, que temos com certeza alguns
reajustes, algumas reconexões a serem feitas. Nesse ambiente doméstico, aonde nos amamos, nos gostamos, como que nós agimos? Porque, invariavelmente, mesmo as pessoas que nos amam vão nos machucar, vão nos ferir. Porque são maldosas? Nem sempre. A grande maioria das vezes são frágeis. E por sermos frágeis e não querer que o outro perceba a nossa fraqueza moral, nós agredimos, nós machucamos. E quando somos machucados, reagimos como a flor, que perfumam o ambiente, mesmo machucadas? Ou ainda azedamos o ambiente com o nosso ódio, com o nosso rancor, com a nossa ira, com a nossa raiva, com a nossa maledicência? Quando Jesus está dizendo que os lírios do campo não se preocupam com o dia de amanhã, Ele está dizendo que, de novo, como as aves dos céus, que eles cumprem a vontade de Deus, que eles servem ao propósito que foram criados, de embelezar os campos, de florir, mesmo aonde a dor e o rancor moram. E nós florimos, gente. Nós somos como as flores que melhoram o ambiente onde nós vivemos. Jesus está dizendo para nós que com toda a riqueza do mundo, a gente não consegue se vestir como uma flor. Será que Ele está falando de roupa bonita ou de pureza da alma? Porque todo o recurso financeiro que eu possa possuir não vai me dar a veste de que eu preciso. Dessa veste que embeleza, que tranquiliza, que serve ao Criador. Percebam a poesia desse capítulo, e fica o meu convite de lerem na essência ou na totalidade do capítulo 25, aonde Jesus vai dando essas belezas, essas benéficias, esses ensinos de como conviver pacífica e harmoniosamente. E nós continuamos a insistir por achar caminhos, por achar atalhos que dificultam o nosso caminhar. Jesus também vai dizer, neste mesmo capítulo, que nós não devemos juntar tesouros na terra, aonde a traça roem, aonde os ladrões roubam, mas pede que nós juntemos tesouros nos céus. E aí eu fico a pensar de como conduzir uma reflexão para que tenha aplicabilidade na minha vida. E aí a gente vai pensar algumas coisas juntos. Rodrigo, eu não tenho que trabalhar? Tenho. Eu não preciso ter algumas reservas para que eu sobreviva? Sim, é digno. Toda a riqueza que é adquirida através do esforço próprio, ela serve a um propósito maior. Ela serve a Deus, porque aquele que gera emprego, aquele que gera desenvolvimento, também está servindo à obra do Criador. Porque quando eu gero recurso, eu gero inteligência, eu gero sabedoria, eu gero descoberta. Aonde que está o problema então? Ao apego. Aonde eu começo então a achar que mais importante é ter do que ser. Onde mais importante é que as pessoas me admirem pelo que eu tenho, não pelo que eu sou. Quando eu começo a impor goela abaixo as minhas opiniões, porque aqueles que estão sobre a minha tutela têm que me obedecer, porque eu tenho o comando, eu comecei a desvirtuar o propósito do trabalho, da riqueza, do entendimento. E aí Jesus vai dizer para nós que os ladrões roubam e que as traças roem, numa simbologia de que isso tudo é passageiro, de que isso tudo é transitório. Ontem estava na casa da minha mãe, 84 aninhos, e ela me falando: ai filho, veio aqui um rapaz que trabalhou com o pai e perguntando do pai. Aí eu falei para ele: seu Lazinho acabou nos deixando, desencarnou, né? Ela falou assim: nossa filho, ele falou que todos os amigos da idade do pai e da mãe já estão desencarnando. Aí eu falei para ela: tá vendo, mãe? Ninguém fica para semente.
numa brincadeira, numa simbologia, mas que nos convida a várias reflexões. Nenhum de nós ficará aqui para sempre. E o que é que eu estou colocando na minha mala? Porque a cada dia que se inicia ou que finaliza, muitas vezes nós falamos assim, é mais um dia, de fato. Mas numa cronologia reversa, é menos um dia. E aqui não é para fazer terrorismo, hein, gente? É só para pensar assim, ó, o que é que eu estou preparando na minha mala espiritual? A cada dia que passa, eu estou mais próximo da volta para casa. E o que a minha bagagem tem? Se ela tiver só metal, não vai ser útil no reino dos céus. Mas aqui eu vou contar uma historinha para vocês, que talvez deixe mais lúdico o que é juntar tesouros nos céus. Porque a gente fica pensando, tá, mas será que é o bônus hora que André Luiz veio nos apresentar no livro Nosso Lar? Não. É algo muito maior, não tangível, mas muito maior do que isso. Olhemos para Bezerra de Menezes, o médico benemérito que o Doutrina Espírita, principalmente nós brasileiros, devemos muito a ele no sentido de conhecimento e de estruturação de doutrina espírita. Ele aqui, quando encarnado, médico, como eu já disse, e ele doava tudo que ele tinha em prol dos outros. Fazia consultas e não cobrava. Muitas e muitas vezes, tirava do próprio bolso o medicamento que ele mesmo receitava, porque as pessoas que iam até ele não tinham condições de comprar os medicamentos. E aí tem um documentário sobre ele, que vocês, acredito, já consigam encontrar no YouTube, que vale a pena ser visto. Tem uma última cena muito interessante que me marcou, aonde Bezerra está fazendo, então, lá a sua consulta, e ele já está, do ponto de vista material, sem recursos, porque ele doou tudo. Olhai as aves dos céus, né? E aquela mulher agradece ele imensamente pela consulta, pela recomendação, pelo diagnóstico médico, e diz a ele, doutor, eu sou muito grata, mas eu não tenho recursos para comprar o medicamento. Ele então tira o seu anel, para quem é doutor sabe o que eu estou falando, aquele anel tem uma simbologia muito forte, o anel de médico, né? E entrega para ela dizendo assim, deve ser o suficiente para comprar os seus medicamentos. Muito bem, aí a história vai andar um pouquinho, né? Bezerra vai desencarnar, como todos nós, que eu disse agora há pouco. E ele está, então, deitado no hospital espiritual. E ele começa a ouvir alguns barulhos na janela. O burburinho começa a aumentar em centenas, dezenas, centenas de pessoas. E ele não sabe o que está acontecendo. E ele, então, curioso com aquela situação, chama o seu companheiro que está cuidando dele, o seu companheiro espiritual, e pergunta para ele o que seriam aquele barulho, aquelas pessoas. E ele, então, o mentor, ou o orientador, melhor dizendo, espiritual, convida Bezerra a ir até a janela. E aquelas pessoas, ao verem, começam a aplaudi-lo, e a cânticos de alegria, e então Bezerra inquire, o que é isso? Eles estão aqui a lhe agradecer. Esses são todos os irmãos que você socorreu quando encarnado, que vieram agora prestar a sua homenagem e dar os fluidos de paz e de amor que você tanto precisa nessa nova caminhada. Isso, gente, são tesouros que eu guardo nos céus. O bem praticado, como bem orienta Chico Xavier, será meu advogado de defesa onde eu estiver. Bezerra, na sua vida, construiu tesouros nos céus. Aqueles que os ladrões não roubam, que as traças não roem. Bezerra, naquele momento, sente o que é o amor em exercício. E a gente vai olhar para nós, para essa afirmativa de Jesus, para não juntar tesouro na terra, e sim nos céus. E começa a me perguntar, o que é que eu estou construindo para mim, gente? Como está a minha vida de relação? Ah, Rodrigo, mas eu não tenho recursos para doar como Bezerra. Eu entendo. Mas você não tem amor para doar? Você, como eu, não é capaz de amparar aquele que sofre?
Você, como eu, não é capaz de trazer bondade, benevolência, indulgência? Construir tesouros nos céus, gente, é fazer o bem sem olhar a quem. É fazer o bem sem esperar algo em troca. Construir ou juntar tesouros nos céus é, ao invés de construir muros nas nossas relações diárias, é construir pontes que ligam corações a corações. Construir pontes até o outro é levar o Evangelho de Jesus. É aplicar e apresentar para aquele que ainda não entendeu o que é o amor do Cristo, este amor. Mesmo que ele não entenda o bem que está sendo praticado, um dia, ele vai entender que o amor do Cristo achou ele através de você. E será grato. Bezerra não esperava nada em troca, mas ele foi recompensado com a recompensa que todos nós gostaríamos de ter nos céus. Do reconhecimento do amor que eu vivi. Mas como Jesus me orientou, a cada um segundo as suas obras, o que eu posso estar esperando quando desencarnar? Se o ônibus do nosso lar, o lugar que o espírita fala tanto que quer ir, parasse na porta da tua casa agora, você entraria? Não pode mentir, porque a espírita não mente. Você entraria? Não. Porque nós temos medo do que nós vamos encontrar. Nós temos na nossa consciência a certeza que eu ainda não cumpro com os desígnios do Pai. E por não cumprir com esse desígnio, me apavora a ideia de voltar para o plano espiritual. Porque eu sei que lá não tem mais um sorriso, uma palavra que disfarça o que eu estou sentindo. Sou eu, de frente com a minha consciência, e o que ela tem para dizer para mim. Eu vou trazer um exemplo de um livro também que eu li, que fica a sugestão de leitura, Memórias de um Suicida, Ivone do Amaral Pereira. É isso, Maurício? Ivone do Amaral Pereira. Memórias de um Suicida, tem lá uma passagem onde um irmão, suicida, óbvio, né, que o livro trata, ele já está resgatado na colônia, mas me chama a atenção a narrativa, porque ela vai dizer que ele está há 38 anos num quarto trancado, que funciona quase como uma prisão, porque ele não aceita estar de encontro com ele mesmo. Ele nega os erros do passado. E por isso sofre, mesmo desencarnado, as angústias de estar de frente com a sua consciência. Olha só, como a nossa mente pode ser uma armadilha terrível para nós mesmos. 38 anos consciente de que ele precisa recomeçar e não tem coragem de recomeçar. Então, eu estou dizendo tudo isso para nos assustar? Pelo contrário. Eu estou dizendo isso para que a gente pense e reflita sobre a única moeda que tem valor no reino dos céus: o arrependimento. E para que eu me arrependa, eu não preciso estar desencarnado. Eu posso me arrepender ainda aqui encarnado. E fazer totalmente diferente o que eu fazia ontem, eu vou fazer hoje. Vamos olhar para um também dos exemplos que eu sempre gosto de trazer. Nós vamos olhar para alguns ícones do cristianismo. Vamos olhar primeiro para Simão Pedro, aquele que foi a rocha do cristianismo, aquele que na hora derradeira negou Cristo por 3 vezes, mostrou fraqueza, mostrou falta de confiança, mas que depois se arrependeu e levou, e trouxe até nós o que nós conhecemos de Novo Testamento. Nos ajudou a trazer. Então, é possível que erremos nessa encarnação? Sim. É possível que nos assustemos com o porvir? É também.
mas é também possível que nos arrependamos e construímos diferente. Vamos olhar para o apóstolo Paulo, ainda Saulo de Tarso, o judeu que prendia, que tirava a vida dos cristãos. Quando ele tem o seu encontro com Jesus, e a narrativa em Paulo e Estevão vai trazer para nós que ao sol do meio-dia, no deserto, uma luz, que eu não consigo, a minha mente não consegue imaginar o que seria essa luz, do sol do meio-dia no deserto, uma luz o derruba do cavalo, do camelo, e ele tem um encontro com Jesus e vai dizer para ele: Senhor, o que queres que eu faça? E dali em diante constrói uma nova história, não sem sofrimento, não sem expiar o passado, não sem aprender a amar, mas liberto das argolas ou das amarras que o prendiam. Paulo foi literalmente o homem velho a que Jesus se refere no Evangelho. Aquele que deixou para trás as verdades absolutas para viver o Evangelho na prática. Então, eu estou fazendo essas analogias para olhar de novo para mim. E que eu quero que você olhe de novo para você, amigo que me acompanha. Estás arrependido da forma que vive? Estás preocupado com o dia de amanhã? Não consegue se sentir confortável como as aves dos céus e os lírios do campo? Ainda é natural para nós nesse estágio evolutivo. Mas é importante que nós nos esforcemos por arrepender-nos. E arrepender-nos passa por uma forma nova de conduta. Passa em ressarcir o prejuízo causado, corrigir o mal cometido e muita mudança de conduta. Para que a gente olhe para isso e entenda o que Jesus está dizendo, né? Começando a fechar a nossa narrativa, Jesus vai dizer para nós assim: não os inquietais, pois, dizendo, o que comeremos e o que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Amigos, eu não sei vocês, se eu tivesse nessa conversa com Jesus, eu ia falar: ele enlouqueceu. Como é que eu não vou preocupar com o que comer, com o que beber e com o que vestir? Porque é com isso que nós mais nos preocupamos, não é? Nós vivemos preocupados com isso. Gordinho que nem eu assim já está pensando na janta, nem no almoço mais. Nós estamos insistentemente preocupados com essas coisas materiais. Eu diria para Jesus: mas como é que eu não me preocupo com isso? Ele está querendo mandar uma mensagem infinitamente mais sublime para a gente. Se você cumprir com os seus compromissos cristãos, com os seus compromissos morais, eu diria, fica tranquilo, que tudo isso vai lhe ser proporcionado. Só que tem uma outra inquietação em tudo aquilo. Eu não estou preocupado com o que eu vou comer, eu estou preocupado com o que eu vou comer. Eu não estou satisfeito com arroz, feijão e um belo ovo frito. Eu quero almoçar no melhor restaurante. Eu quero ter as melhores comidas, porque isso engrandece o meu ego. Porque eu vou mostrar como eu sou grande para a sociedade, porque eu posso ter do bom e do melhor. Existe algum crime nisso que eu estou dizendo? Nenhum. Mas o crime moral que nós cometemos é não ser grato a Deus pelo arroz, pelo feijão e pelo ovo frito. Tem problema eu querer vestir uma roupa de marca? Não. Mas eu sou grato por ter roupa. Sou grato. Tem problema eu desejar ter uma Ferrari 2021? Nenhum. Mas eu sou grato pelo Fusquinha 69 que me levou na época mais difícil da minha vida para o meu trabalho, para o meu estudo. O grande problema aqui é gratidão, gente. Eu não sou grato pelas coisas que eu tenho. E como eu não agradeço as pequenas coisas, eu não consigo perceber as grandes coisas que acontecem na minha vida. E continuo a não perceber o quanto Deus é bondoso e misericordioso comigo, mesmo eu não cumprindo a totalidade do seu mandamento. Eu vou me afligindo, eu vou me levando a um nível de estresse tão grande, que muitos de nós, às vezes, num ato impensado, tiram a própria vida.
através do suicídio, porque não conseguem se encaixar no modelo que a sociedade implementou, que nós implementamos, e nos sentimos excluídos. E vamos cometer um erro maior do que estaríamos cometendo. Segue a narrativa e ele está dizendo assim, né? Para de se inquietar com isso, assim fazem os gentios. E é importante a gente contextualizar. Os gentios eram o povo fora de Israel, aqueles que ainda não conheciam o Evangelho. E aí eu fico me perguntando, eu não conheço o Evangelho hoje? Ah, Rodrigo, mas eu não estudo ele. Mas você não conhece os princípios cristãos do amai-vos uns aos outros? Conheço. Então, se eu conheço isso, amo a Deus e amo a Jesus no meu discurso, eu não posso mais pensar assim. Eu consigo entender aquele que não aceita os preceitos cristãos pensarem assim, ser extremamente materialistas, porque eles não têm uma outra forma de pensar. Mas nós já podemos pensar diferente. E ele diz assim, assim fazem os gentios que estão à procura de todas essas coisas, mas vosso Pai sabe do que tens necessidade. E essa frase precisa também ser pensada bastante, porque eu posso cair na bobagem de dizer assim, se o Pai sabe tudo o que eu preciso, por que eu preciso pedir? Se o Pai sabe tudo o que eu preciso, por que Ele não dá aquilo que eu tanto quero? Porque aí há uma inversão de visão. O que você quer não é exatamente o que você precisa. E aqui eu vou criar um exemplo muito claro, e eu sei que espírita também não pensa assim. Poxa, mas eu queria ganhar na Mega Sena. Eu queria ter muito dinheiro. E o pai fala assim, filho, você não saberia o que fazer com isso. Muito provavelmente a riqueza ou o poder ia embebecer o seu espírito e você faliria na sua prova moral. Fica quietinho, continua trabalhando, agradecendo e honrando tudo aquilo que você tem, que espiritualmente as recompensas virão. Lembra dos tesouros dos céus, que eu falei de Bezerra de Menezes? Mas eu queria. Sabe aquela criança birrenta que deita no chão, bate o pé e a mão? Eu quero. E ele fala, filho, eu sei. E é importante que a gente combata essas tendências nossas de pensar assim, estudando. Vamos lá, a Livro dos Espíritos, questão primeira, aqui é Deus. E eles vão dizer para nós, causa primária ou primeira de todas as coisas. Antes de eu ser, já era. Inteligência suprema, a maior das inteligências, Deus está à frente. Vamos andar um pouquinho, vamos encontrar um de seus atributos, soberanamente bom e justo. E aí eu te pergunto, você não acha Deus bom e justo? E a resposta sempre vai ser sim, porque nós não queremos desagradar. Se Deus é bom e justo, tudo que eu estou recebendo está justo. Quando eu passo a ter essa visão, eu passo a ser grato. E quando eu passo a ser grato, eu começo a não mais me preocupar tanto com o material. E quando eu estou dizendo preocupar, gente, não me entenda mal. É claro que eu tenho que trabalhar. É claro que eu devo estudar. É claro que eu devo tentar melhorar a minha situação material. Mas não sem antes, não em paralelo, ou não sobrepondo o espiritual, moral, sobre toda essa questão. Porque a nossa briga é exatamente essa. Eu querer aplicar a minha vida material, o Evangelho de Jesus, melhor dizendo, na minha vida material, não serve. Não orna. É um número maior. O Evangelho de Jesus precisa ser aplicado na minha vida moral. E o que é a minha vida moral, senão a minha vida também espiritual, que é o que eu vou levar daqui, quando eu partir. Quando o ônibus do nosso lar parar na porta da minha casa e falar, agora não tem jeito, você precisa entrar. É disso que eu vou levar, né? E Jesus, ele nunca dá a problemática sem dar a solução. E finalizando a nossa reflexão, ele vai dizer assim para mim não, muita pretensão minha, vai dizer para nós, portanto, procurai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão
acrescentadas. O que seria, gente, procurar primeiramente o reino de Deus? Será que é eu sair correndo da minha casa e vir aqui no SEAC e ficar sentado aqui? É bom que venham, não agora, na época de pandemia, mas é bom que venham. Mas procurar o reino de Deus, gente, o reino de Deus não é um lugar físico. Ou melhor, é um lugar físico. É dentro do seu coração, dentro do meu coração. O reino de Deus não é algo que encontra-se para fora, mas encontra-se dentro de nós mesmos. Procurar primeiramente o reino de Deus é se reencontrar com você mesmo. E o que o reino de Deus me oferece? Ele oferece paz, harmonia, benevolência, para aqueles que encontraram em si mesmo esses sentimentos. Procurai primeiramente o reino de Deus, procure se encontrar com Ele e a sua justiça. Então Deus é justo. Se Deus é justo, eu preciso também ser justo para comigo, mas também preciso ser justo para com aqueles que convivem comigo no caminho. Se eu procurar primeiramente o reino de Deus e ser justo, tudo o que eu preciso me será acrescido. Olha que mágico isso. Mas é preciso de novo que eu seja grato por tudo isso. Assim, não se preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará com si mesmo. De novo, precisamos refletir bastante sobre isso. Como é que eu não vou me preocupar com amanhã se é o que eu estou pensando, Jesus? Se você servir aos propósitos, procurar o reino de Deus e a sua justiça, os problemas que irão te encontrar no dia de amanhã já têm solução, porque você os encontrou dentro de si. Aceitando que nem tudo eu controlo, que nem tudo que chega até mim é de fato o que eu gostaria, mas o que chega até mim é o necessário para a minha evolução. Mesmo que o que chegue para mim amanhã seja uma dor física ou uma dor moral muito grande, eu sei que o Pai preparou o melhor para mim, e aquilo, para o meu espírito, é o melhor que podia acontecer. Eu sei, gente, amigos, que viver isso ainda vai um pouco além da nossa capacidade de entendimento, porque afronta a nossa inteligência. Eu vou chamar de inteligência racional / material. Nós não estamos treinados a pensar assim. Mas é importante que eu treine a entender que um Deus que é soberanamente bom e justo não prepara algo que não seja melhor para mim. Não para a minha vida material, mas para a minha vida espiritual. E Jesus resume, numa última frase, a nossa conversa. A cada dia basta o seu mal. Viva esse dia de forma intrínseca. Viva esse dia de forma a resolver todos os problemas que a vida te ofertou. Normalmente ela nos dará limões. Nós podemos chupar o limão e ficar azedo, ou podemos fazer uma limonada. A opção de resolver os problemas são sempre minhas. Eu posso continuar resolvendo os problemas da forma que eu resolvo até hoje, brigando, revoltado, blasfemando contra Deus e não conseguindo resolver os meus problemas, ou eu posso olhar as aves dos céus, que não semeiam nem plantam, e o Pai Celeste as nutre, e pedir que Deus me nutra do seu amor, da sua força, da sua fortaleza, para que eu seja capaz de superar as minhas dificuldades. Mas para isso eu preciso superar as minhas dificuldades com dignidade, com perseverança, com amor, com o entendimento de que nós não somos o centro do universo. Nós fazemos parte de um todo. E quando eu amo, o universo se encarrega de trazer amor até mim. Que nós possamos ser como os lírios do campo, que estejamos vestidos com a túnica da beleza, mas não da beleza física, da beleza espiritual. Que nós possamos ser como as flores, que quando chamadas a um ambiente, pacifiquem, embelezem e que tragam muito, muito perfume. E que esse perfume seja
o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Amigos do Centro Espírita Amor e Caridade, que alegria foi refletir com vocês mais um pouco sobre o Evangelho de Jesus. Rogo a Deus que nos proteja, nos guarde e que possamos nos encontrar, se Deus assim permitir. Beijo a todos, fiquem com Deus. Encerrando esse encontro, nós agradecemos ao Rodrigo Daniel pelas reflexões que nos trouxe. Durante a palestra de hoje, o Rodrigo citou 3 obras espíritas: Memórias de um Suicida, de Ivone Amaral Pereira, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, que são 2 obras básicas da doutrina espírita. Todas essas obras e muitas mais podem ser encontradas na livraria do SEAC. Aqueles que ainda não conhecem, no Facebook, se você colocar Livraria SEAC, terá acesso a essas informações e muitas outras. Convido todos, nesse momento, à prece de encerramento, agradecendo a Deus, nosso Pai de amor e bondade, por mais essa oportunidade que nos foi oferecida de receber tantas instruções contidas no Evangelho e transmitidas de maneira tão generosa por todos aqueles que nos antecederam e que nesse momento podemos receber com os esclarecimentos da doutrina espírita. Também nossa gratidão aos espíritos orientadores que conosco estiveram e a Jesus, nosso mestre, por uma vez mais ter estado conosco, nos amparado nesse propósito. Que Jesus abençoe a todos nós. Que assim seja.